como todo mundo se conhece, né, pode virar uma conversa aí bagunçada. E a gente quer fazer também, para quem não escutou ainda as nossas mensagens aqui, também um ambiente um pouquinho mais organizado. Então, levantem a mão aí, ou mandem aqui pelo chat, que eu estou também tentando acompanhar, e a gente aí continua, né? Bom, então, assim, para quem não me conhece, talvez alguém aqui dos presentes não me conheça, eu sou o Vinícius, né, Vinícius Lix, eu sou professor aqui no INSPER, né, e coordeno o curso de Engenharia Mecatrônica, certo? Então, eu estou aqui desde 2012 e acompanhei a concepção do curso, a montagem, né, dos nossos laboratórios, equipe, nossos professores, né, que também com eles participei da criação do currículo, das primeiras aulas, e também fui, digamos assim, tive o privilégio de encontrar esse povo, né, que está aqui, os nossos 3 engenheiros formados hoje, né, o Nicolas, o Marcelo e o Gabriel, né. Logo eu vou pedir para que eles se apresentem, né. E o Nicolas, o Marcelo e o Gabriel são especiais aí para a gente, porque a gente os chama de pioneiros, né? E eles também, entre eles, se chamam de pioneiros. E por que são pioneiros, né? Porque são aqueles alunos que ingressaram na primeira turma, nas primeiras turmas de engenharia aqui do INSPER. Tá? Então, e são, por isso, pioneiros que aceitaram, digamos assim, junto com a gente, construir esse curso, esse currículo, né? E esses 3 cursos que, assim, no começo, nós tínhamos, obviamente, um planejamento muito grande feito, mas tínhamos também muitas perguntas sobre o que aconteceria a partir daquela proposta inovadora de ensino que a gente tinha na cabeça e começou a colocar em prática com os nossos pioneiros, tá? Então, esse nome que eles recebem aí, ele é justificado, né? E é um nome bastante apropriado para a função e para o papel que eles desempenharam, né? Nesses primeiros 5 anos do nosso curso, tá? O nosso objetivo, a gente vai ficar aqui provavelmente até 1h da tarde, né? Era o horário que a gente havia combinado inicialmente. E o nosso objetivo aqui é contar um pouco sobre, não tanto sobre o curso em si, né, sobre os 5 anos que eles ficaram aqui, mas sim sobre como foi, o que aconteceu quando eles saíram, digamos assim, debaixo das nossas asas aqui, né, quando eles saíram do INSPER, quando eles entraram e ingressaram no mercado de trabalho. Tá? Isso sempre a gente sabe que é um ponto bastante que gera muita curiosidade entre as pessoas que estão entrando numa faculdade, é saber, nossa, onde estão, o que fazem, quem são as pessoas que saíram da faculdade, né? Para onde eles foram, né? Será que eles estão fazendo coisas interessantes, estão trabalhando em empresas legais, será que eles montaram o próprio negócio deles, será que eles conseguiram, né, tiveram dificuldade ou não para se inserir no mercado de trabalho, eles fizeram estágio, não fizeram, quão importante foi o estágio para eles, né? Qual a diferença, por exemplo, de ter o estágio no último ano do curso, que é o que a gente tem aqui na nossa faculdade, né? Versus poder estagiar desde o começo da faculdade, como acontece em outras instituições. Então, são muitas perguntas bacanas e super legítimas para quem está pensando em entrar numa faculdade de engenharia e também para quem já está cursando, né? Os nossos alunos aqui que estão conosco, aqui na sala hoje, né, que ainda estão cursando a engenharia, eles devem ter várias dessas mesmas perguntas, tá? Então, nada melhor do que a gente perguntar para quem passou por isso recentemente, que são os nossos 3 pioneiros, o Nicolas, o Marcelo e o Gabriel, né, para que falem um pouco sobre a experiência deles ao longo aí desse desafio de que é o ingresso, né, no mercado de trabalho, tá? Então, estou muito feliz de tê-los aqui conosco e eu vou pedir que vocês se apresentem, pessoal, rapidamente aqui com o nome, qual o curso que fizeram, né, onde estão hoje trabalhando, né, e a partir daí a gente vai levando um bate-papo um pouco mais descontraído aqui, junto com os nossos também colegas que estão nos assistindo, tá? Então, se eu puder aqui, vou fazer um sorteio, vamos fazer por ordem alfabética. Gabriel Patrocínio, né, nosso pioneiro da engenharia mecatrônica. Apresente-se, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou o Gabriel Patrocínio. Eu, como o Lix falou, fiz engenharia mecatrônica e hoje eu estou trabalhando na Embraer, em São José dos Campos, como desenvolvedor de software. Então, eu desenvolvo softwares embarcados, então são softwares que vão direto no avião. Atualmente eu trabalho no KC-390, que é um
avião militar, não sei se todo mundo conhece. E o software que eu faço, a gente costuma dividir o software em dois, né, no KC. Tem o software de controle, que são as leis de controle, fly-by-wire, que o Lix deve adorar. E tem o que eu estou trabalhando atualmente, que é o software de missão. Então, explicando bem rapidamente aqui, quando o cliente, no nosso caso, assim, o nosso cliente atualmente é a FAB, eles compram um avião, eles decidem quais componentes eles vão querer dentro do avião. Então, no caso, esses componentes são chamados software de missão. Então, a gente tem busca e resgate, tem reabastecimento aéreo, então a gente tem vários diferentes sistemas de missão e o cliente ele pode personalizar basicamente a aeronave dele. Então a gente trabalha tanto na parte de desenvolvimento quanto certificação desses componentes, porque diria que grande parte do trabalho não é nem o desenvolver, mas sim conseguir certificar esses aviões esses softwares para voar. Então, ao longo do tempo, ao longo da reunião, eu vou falando mais aí sobre, mas basicamente é isso. Legal, legal, Gabriel. Muito. Eu já tenho várias perguntas para te fazer aqui, tá? Uma delas é se você usa MATLAB. Tá, mas, sim. Olha aí, já deu um spoiler das próximas perguntas. Tá? Tudo bem. Vamos agora, seguindo a ordem alfabética, o Marcelo. Marcelo, por favor, se apresente aí rapidamente para a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Marcelo, eu sou ex-aluno de Engenharia de Computação e hoje em dia eu estou trabalhando como engenheiro de Machine Learning no Nubank. Mais especificamente, eu trabalho com políticas de aumento de limite de cartão de crédito. Então, todas as etapas de modelagem de risco e outros componentes que envolvem crédito. Legal. Já também outras perguntas aqui que já estão surgindo, Marcelo. Vamos esperar um pouquinho, Nicolas. Presente-se aí, Nicolas, por favor. Oi, gente, tudo bom? Nicolas aqui, sou da Engenharia Mecânica e hoje eu trabalho na Comerc Energia. É uma empresa, na verdade é um grupo de empresas, são várias empresas dentro do nosso grupo, mas é tanto Mercado Livre de Energia, que é enfim, não sei se todo mundo conhece, mas quando você é uma grande empresa, você consegue escolher de quem você compra a sua energia. Você não precisa comprar da Enel, por exemplo, da sua concessionária. Então, a nossa empresa ela faz tanta gestão disso, porque é um pouco mais complicado, a gente pode explicar um pouco mais depois também, quanto vários outros produtos, assim, se quiser eu mostro, depois eu tenho uma fotinha legal para mostrar, mas assim, a gente tem uma empresa junto com o ex-vice-presidente da Tesla, lá dos Estados Unidos, veio para cá para abrir uma empresa de soluções em baterias, e a Comerc comprou metade da empresa, a gente também oferece alguns serviços com bateria, energia solar, enfim, várias soluções diferentes. E Legal. eu trabalho na parte... É um mix de uma parte comercial com uma parte de análise ali para entender novos produtos que a gente pode oferecer para os clientes, porque cada vez mais chega clientes novos para a gente com demandas diferentes, a gente precisa entender qual que é a melhor forma da gente encaixar esses produtos que a gente tem com o que ele precisa. Legal. Muito interessante. Também tem algumas perguntas aqui já marcadas, Nicolas. Eu queria perguntar para vocês, pessoal, acho que vai botar agora, após a apresentação de vocês aqui, eu pude perceber o seguinte, tá? O Gabriel está trabalhando numa área de desenvolvimento de software, tá? E software para aviação, tá? Ele não aprendeu sobre aviação na faculdade, certo? Ele aprendeu sobre desenvolvimento de software, tá? Mas talvez as pessoas aqui que estejam conosco, os alunos da mecatrônica, estejam perguntando, poxa, mas o mecatrônico trabalha com desenvolvimento de software também? Estou criando aqui um contexto para a pergunta. O Marcelo está trabalhando com modelagem de risco de cartão de crédito, né? Eu sei que o Marcelo teve uma passagem empreendedora antes, né, onde ele trabalhou onde ele montou um negócio, uma fintech, né? Mas aí também fica a pergunta, nossa, como que o engenheiro de computação vai trabalhar com risco de crédito? Da onde ele aprendeu isso? Né? Ele aprende isso na faculdade? Né? E o Gentil, o Nicolas, trabalhando com o mercado livre de energia, por exemplo, também não aprendeu isso na faculdade. Tá?
trabalhando com desenvolvimento de negócios, com desenvolvimento de clientes, né? Prospecção de clientes, né? Certamente aprendeu alguma coisa a respeito disso na faculdade, né? Com a gente dá muita atenção aos soft skills, mas não teve um curso sobre isso. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: como que vocês veem aquelas, digamos assim, expectativas e fantasias, entre aspas, que vocês tinham quando eram alunos ainda, a respeito de como seria a vida profissional de vocês, né? Como que vocês encaram hoje, passado aí um ano de formado e olhando para trás, aquelas inseguranças, aquelas inquietações que vocês tinham lá atrás, né? De se vocês estariam ou não prontos para o ingresso no mercado. Já que, assim, o que vocês estão fazendo, vocês não aprenderam a fazer na faculdade, certo? Então, como que vocês lidam com essa situação hoje versus aquilo que vocês pensavam que fariam quando formados lá no passado? E aí a pergunta é para os três, quem quiser entrar primeiro. Eu posso começar. Vai lá, Gabriel. Bom, bem curiosa essa pergunta. Tem uma coisa que acho que a Bruna, professora de Química, está aí na conversa. Ela me falou uma coisa uma vez que me marcou e é verdade, né? Ela disse: quando você se forma, você não é um engenheiro mecatrônico, engenheiro de computação, engenheiro químico, você é um engenheiro, pronto. E engenheiro, você tem várias preconceitos, né, não no sentido negativo, que acarretam com o seu título. Então, você é um engenheiro, você é o cara que se vira e vai fazer o que for que tiver ali no escopo do projeto. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu tinha, obviamente, igual todos os pioneiros, existia preocupação, né, sobre o mercado de trabalho, mas assim, no meu caso, o estágio, falando já sobre até o tema que o Lick tinha levantado, o estágio no final do curso foi fundamental para mim, porque foi do estágio que eu fiz na Embraer que me acarretou o trabalho, foi efetivado lá, até em outra área, mas foi graças ao estágio. Então, assim, eu desenvolvo software, eu faço uma coisa que eu não vi, eu vi na faculdade, mas não exatamente focado. Mas, cara, acho que assim, independente de qual curso você faz, qual faculdade você faz de engenharia, você não você não vai trabalhar com exatamente aquilo que você viu na faculdade. A faculdade, ela tá lá para te dar as ferramentas, é como se fosse uma caixa de ferramentas, e você vai saber onde buscar aquilo depois. Então, você fala, eu já vi isso, eu sei que eu consigo trabalhar com isso, eu posso aprender isso. E é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, das coisas que eu mais me interessava, que eu mais vi na faculdade foi robótica, foi controle, e foi menos programação. Mas eu sabia que isso deitava na minha caixa de ferramenta, é uma coisa que faz parte do escopo do meu trabalho, então eu conseguiria lidar com isso. Foi mais ou menos assim que eu aceitei o trabalho, né, por sinal. Então, o grande fator aí do INSPER, que eu acho que é diferente mesmo, que não é da boca para fora, tipo, eu sempre falei isso e agora eu tô vendo mais do que nunca, que é esse famoso aprender a aprender, né? Como a gente trabalha muito com projeto, a gente está, tipo, extremamente preparado para a gente mesmo buscar as informações, e isso é um grande diferencial que os alunos do INSPER têm. E comigo foi assim. Então, eu estou numa área diferente da minha, que eu vi pouca coisa na faculdade, mas as ferramentas que eu aprendi aí, e a questão de fazer os projetos, correr atrás, buscar aprender, isso tudo fez muita diferença. Então, para mim, acho que o essencial é isso daí, tipo, você ter consciência de que nenhuma faculdade vai te preparar exatamente para um tipo de trabalho, porque não tem como saber o que cada pessoa vai cursar depois, vai trabalhar, mas a verdade é que você tem que ter noção que a sua caixa de ferramentas é grande e a faculdade tem que estar apta a te ensinar como lidar com aquilo, como você saber como usar a ferramenta, entendeu? Mesmo que você tenha muitas informações, você tem que saber buscar específico quando você precisar. Acho que eu não poderia... as minhas palavras são as mesmas do patrocínio, do Gabriel. Eu acho que eu aprendi muita coisa muito importante para mim no INSPER, assim, muitas habilidades que são diferenciais perante outras pessoas que existem na Comerc, por exemplo, mas o estágio para mim foi muito importante. Eu também fiz um estágio lá antes de virar efetivo, porque, e aí, voltando no que o Lix comentou, né, assim, o mercado de energia é um mercado que, inclusive, é um mercado que é muito difícil você aprender na faculdade, porque é um mercado que muda todo dia muito, principalmente no Brasil. Tem sempre novas políticas surgindo, novas oportunidades, novas coisas para você fazer.
Então, eu usei o que eu sabia da faculdade para me desenvolver dentro da empresa. Então, assim, para fazer projetos diferentes que não tinham ainda, para dar sugestões que levaram a uma efetivação no futuro. Mas eu aprendi muita coisa, né, entrando na empresa em si. Eu acho que isso que o Gabriel falou da caixa de ferramentas é exatamente isso. Você está na faculdade para aprender um monte de coisa que vai ser importante para você, um monte de coisa que você não vai usar nunca na tua vida, mas um monte de coisa que vai ser importante para você. E depois você vai aprender no seu trabalho, porque cada trabalho tem a sua especialidade, a sua especificidade, né? Eu posso complementar o que os dois falaram, eu concordo com tanto o que o Ni falou quanto o patrocínio. Primeiro, se começar a ficar muito barulho, podem me avisar, tá? Que tá tendo uma obra aqui, então talvez atrapalhe um pouco. Aqui Mas também, não te preocupe. Uma insegurança minha durante a faculdade era se a gente ia conseguir se adaptar ao mercado, né? Se esse estilo diferente de aprendizado ia se adaptar ao mercado. E agora que eu vou falar é mais específico de mercado de tecnologia e tipo empresas disruptivas, mas pode também ser verdade para outras. O que eu percebi foi que o mercado mudou muito e foi na mesma direção do INSPER. Então não é que a gente se adaptou ao mercado, a gente se encaixou como uma luva como que ele mudou. Então eu imagino que as outras faculdades ou profissionais mais tradicionais estão tendo que se adaptar a essas mudanças. E o que eu quero dizer com isso são os pilares do INSPER, como, por exemplo, projetos práticos que a gente teve durante toda a faculdade foram essenciais para o que eu estou fazendo hoje em dia. Então, como eles falaram, é muito importante ter toda essa base de aprender a aprender, mas também eu uso no dia a dia muita coisa que eu fiz na faculdade. Então, essas ferramentas podem ser melhores práticas de programação, ferramentas que eram usadas no mercado e a gente viu desde o primeiro ano. Então, é isso. Eu senti que a gente se encaixou como uma luva, principalmente em mercados de tecnologia. Então, eu já gostava desse caminho que a gente estava seguindo e o mercado parece estar indo na mesma direção. Legal, acho que é uma boa observação, Marcelo. A gente antecipa um pouco, né, na formação que a gente teve aqui, que começou em 2015, uma tendência, digamos, que já era vista ali, né? Então, vocês chegaram com, digamos assim, com um alinhamento muito bom, né, ao que as expectativas que existiam no mercado de trabalho, né? Então, esse é um feedback bem importante para a gente, né? Também o que o Gabriel falou ali, né, sobre o aprender a aprender, né? Então, juntando algumas coisas, né? O Marcelo ressaltou que, além, né, do aprendizado dos soft skills, ou do aprender a aprender, também foi muito relevante para ele o aprendizado técnico, né, que ele teve aqui, né? Então, isso é muito importante também para que as pessoas que estão aqui, os outros alunos, né, que estão aqui conosco, eles percebam também o quão relevante é a formação técnica, né? Óbvio que o nosso diferencial, talvez, metodológico, né? Quando a gente explica o diferencial metodológico, a gente enfatize bastante, né, a dimensão de soft skills e metacognição, que é o aprender a aprender. A gente precisa também transmitir que é muito importante o aprendizado da bagagem técnica, né? Que vocês, obviamente, vocês utilizam dentro dessa caixa de ferramentas aí que o patrocínio falou e que o Gentil também ressaltou, tá? Gente, eu queria perguntar para você sobre estágio, né, que foi mencionado aqui. Tá? O estágio ele é muito visto como uma porta de entrada, né? Ele é percebido pelos alunos e até assim as famílias perguntam bastante sobre os estágios, né? Quando que o aluno pode começar a estagiar, né? Porque na faculdade X ele pode já começar no primeiro semestre, na faculdade Y ele pode começar no segundo semestre, né? Aqui no INSPER não, aqui no INSPER vocês ficam segurando o estágio, né, que ele não estagia até praticamente o último ano do curso, né? E aí isso gera também no pessoal que está cursando agora, naquelas pessoas, e vocês passaram por esse mesmo processo, eu lembro que a gente teve N discussões a respeito disso, uma certa ansiedade, né, sobre quando que eu vou me inserir no mercado de trabalho, será que não vai ser tarde, será que eu precisava estar estagiando desde o começo do curso, será que eu não vou perder espaço, né, no mercado por não ter experiência ao chegar ao final do curso, experiência que eu digo é a experiência de estágio, né, tanto quanto outros colegas de outras faculdades tiveram, tá? Então, acho que vale a pena a gente desmistificar um pouco, ou, enfim, discutir esse tema que é bastante relevante também para a inserção profissional, né? Como que foi o estágio, quão importante ele foi, o quão
relevante, ou se ele ajudou ou dificultou a entrada no mercado de trabalho de vocês? Acho que eu posso falar isso daqui, um pouco da minha experiência. Uhum. Quando eu acabei fazendo intercâmbio pelo INSPER também, e aí na hora que eu voltei, foi no segundo semestre do quarto ano, né? E aí, quando eu voltei, eu vi que tinha muita gente procurando estágio. Eu estava numa fase que eu ainda tinha que fazer algumas matérias que eu não fiz, né, por conta do intercâmbio. E eu demorei um tempo para começar a perceber que, de fato, o estágio era alguma coisa que eu tinha que estar tomando conta, que eu tinha que começar a ir atrás, né, que eu tinha que fazer. Quando eu comecei a me inscrever para processos, e aí eu me inscrevi para 1 milhão de processos, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, eu não sabia qual área que eu queria, eu sabia algumas áreas que eu não queria, mas não sabia qual área que eu queria especificamente, então eu fui indo atrás de vários. Confesso que tem muitas empresas ainda hoje, principalmente empresas mais antigas, que quando eu fiz os processos e fui participando de entrevistas, eles sempre falam, olha, a gente busca um estágio de no mínimo 1 ano, talvez até 2 anos, dependendo da pessoa, tudo isso daí. A própria Comerc é uma empresa que costuma buscar um estágio de 1 ano, mas minha experiência dentro da empresa que eu estou hoje, eu percebi, e daí voltando também pelo que o Marcelo comentou, que assim, o aprender ao aprender do INSPER fez com que eu me encaixasse muito rápido dentro de uma empresa. Então, porque na minha opinião, na minha visão, o estágio ele é importante para a empresa e para quem está entrando, para o estagiário, para que esse estagiário se adeque ao que a empresa vê como um funcionário padrão para ela, né? Então, que ele se adeque à cultura da empresa e que ele entenda o que a empresa faz e o que ele tem que fazer para ajudar a empresa. Essas empresas mais antigas buscam aí 2 anos, 1 ano de estágio, mas assim, né, eu acabei sendo efetivado em 6 meses porque eles perceberam que que eu tinha disponibilidade para isso e que eu já sabia o que eu precisava saber para cumprir uma função, né, acima do que a de um estagiário comum. Então, existe em algumas empresas esse receio de que o estágio tem que ser mais do que 1 ano, tem que ser, enfim, 1 ano no mínimo, mas não foi algo que eu percebi que assim, em 6 meses eu já tinha todo o conhecimento que eu precisava para ser efetivado e a empresa me efetivou. Mas isso eu estou falando de empresas mais tradicionais, que foram algumas empresas que eu busquei, essas empresas um pouco maiores, que têm um processo mais engessado. Acho que talvez o Marcelo possa falar, enfim, não sei como é que é o processo da Nubank, mas eu imagino que, assim, pelo menos pelo que eu conversei com o RH da minha empresa, eu conversei com eles essa semana, eles perceberam que o processo de recrutamento está mudando muito nesses últimos 3 anos, assim. Então, tem muita coisa nova acontecendo, tem muita ideia antiga que está sendo esquecida, e acho que essa é uma delas, com certeza. Legal, Nicolas. Já pegando a bola do Li, eu acho que isso é realmente verdade, incluir para empresas de tecnologias e empresas disruptivas. Em todos os processos que eu participei, nenhum teve restrições de 1 ano ou 2 anos, se encaixavam bem no que a gente queria. Mas também, concordando com o que ele disse, talvez isso seja específico de empresas de tecnologia. Eu queria fazer um outro paralelo com faculdades mais tradicionais e o ponto que o Lix tocou de ter estágio desde o começo, né? Na minha visão, em faculdades mais tradicionais, isso é meio necessário, porque só com a faculdade você não consegue criar um portfólio. Então, os estudantes têm a sensação de que eles precisam trabalhar para, quando forem entrar no mercado de trabalho, poder mostrar que já fizeram alguma coisa. E, na minha opinião, o próprio formato do curso do INSPER já acaba com esse problema. Então, durante as matérias, como eu tinha falado, com os projetos, você já consegue criar seu portfólio. Então, na minha experiência, eu não fiz estágio antes do último semestre, eu não tive nenhum problema em nenhuma entrevista de emprego, porque você não precisa daquela experiência direta em outros estágios, você pode mostrar que você já resolveu problemas dentro da faculdade.
Legal. Marcelo, antes de passar para o patrocínio, que vai provavelmente falar também aqui algo nesse sentido do estágio, né, que para ele foi bastante importante, o Marcelo, explica para o pessoal o que é, porque tem gente mais no começo do curso, o que é, quando você fala em portfólio, o que você quer dizer com isso, né? E depois, como que você sugere, ou enfim, qual a dica que você deixa para que o pessoal documente seus projetos de forma a criar portfólios consistentes que possam ser usados depois como uma ferramenta de empregabilidade? Ok. De novo, vai ser um pouco específico para tecnologia e computação, mas portfólios para computação são basicamente projetos que você fez de qualquer tipo, de programação, infraestrutura, no meu caso, muita coisa de modelos e machine learning. E a base para esse portfólio, para a computação, é o GitHub, que é como se fosse um centro de repositórios e versionamento de código. Lá você consegue botar todos os seus códigos documentados, seus projetos. Isso é extremamente importante na hora de quando você vai entrar no mercado de trabalho, porque você vai provavelmente disponibilizar o seu GitHub no seu currículo e as pessoas vão atrás do que essa pessoa já fez na vida. E nas minhas entrevistas era muito comum elas serem grande parte sobre os meus projetos. Então não era nada, resolva esse problema X, Y, ou conte quantas bolinhas caberiam nessa sala, era mais, me conte como foi esse projeto, que problema você resolveu. E isso, pelo menos com a minha experiência do INSPER, a gente podia ficar o dia inteiro falando, né? Porque são dezenas de projetos e são desafios diferentes, e a maioria desses desafios realmente se encaixam com os problemas do mercado de trabalho. Acho que também, Gabriel, antes de você falar rapidinho, eu tenho um negócio para acrescentar também. Isso que o Marcelo comentou é muito importante mesmo. E aí acho que dica para quem está no começo aí do INSPER, nas minhas entrevistas, o que mais me perguntaram exatamente era sobre os projetos que eu tinha feito na faculdade e alguns projetos também, não necessariamente da própria faculdade, mas, por exemplo, extracurriculares, sei lá. Eu posso dar o exemplo, eu vi que o Fred entrou aí, mas o exemplo do Baja, né, que foi um grupo que a gente montou. Isso, para mim, foi uma das principais pontos positivos nas entrevistas, porque foi um projeto que eles viram que, enfim, eu consegui demonstrar várias habilidades que eu não conseguiria demonstrar só com, olha, fiz engenharia no INSPER, engenharia mecânica, enfim. Então, a dica, na verdade, façam projetos, documentem bem os seus projetos e tentem participar de grupos extracurriculares, não necessariamente, por exemplo, o Baja, que virou quase que uma entidade também, mas, sei lá, teve muita gente da engenharia que fez iniciação científica, tem muitas coisas legais que você pode fazer e que vai cumprir com o seu portfólio. Falando um pouquinho de portfólio para quem não é da parte tanto de tecnologia, currículo é uma coisa que também está mudando toda hora. Quando você pega o currículo antigo, foi o primeiro currículo que eu fiz, é um negócio que tinha que ser uma página só, muito enxuto, ninguém ia ver tudo isso daí. Eu acho que hoje em dia o currículo já pode ser um pouco diferente e já pode ter ali pelo menos citar alguns dos seus projetos, porque na verdade o que vai contar é você passando daquelas partes iniciaisinhas de um processo seletivo de, sei lá, GMAT, umas provas dessas para selecionar algumas pessoas, a próxima etapa já é a entrevista. E numa entrevista é uma conversa que você vai ter com alguém para eles verem se você faz sentido para aquela empresa, né? Então, você poder contar tudo que você já fez e mostrar quem você a melhor coisa é você descrever lá alguns dos projetinhos, porque eles vão te perguntar, né? Eu acho que é isso. Legal. Bom, que eu ia acrescentar aí, acho que os dois, tanto o Marcelo quanto o Nicolas falaram de uma coisa que é extremamente importante, que é o portfólio. E a minha dica seria, gente, documentem os projetos bem, porque, sim, por mais que você faça um projeto e se dedique ao projeto, que é a parte mais legal, obviamente, ainda mais os projetos do INSPER, que é tudo mão na massa, a documentação é, tipo, muito importante. Tipo, se vocês forem no meu LinkedIn lá, vocês vão ver que vários dos projetos que eu fiz durante o semestre eu documentei, e eu usei a mesma documentação que eu entreguei de relatório para colocar lá, porque, tipo, a gente se esforçou um pouco mais na documentação para ficar uma coisa fácil das pessoas lerem, entenderem, verem o nosso esforço naquele projeto. E eu recebo direto mensagem ou proposta de emprego que cita os projetos que eu fiz, além da vaga que eu tenho atualmente.
Então, assim, é uma coisa muito importante, as pessoas dão muito valor, e a gente faz projetos, assim, muito grandes durante os semestres, que são projetos de nível de TCC de outras faculdades. Então, é coisa que eles fazem uma vez no último semestre, a gente faz ao longo do curso inteiro. Então, são projetos complexos, que as pessoas dão valor, que você explora várias áreas de conhecimento, que você encontra vários problemas, você se vira. Então, tipo, é muito importante você documentar o projeto para justamente você ter uma maneira fácil até de consultar. Tem uma coisa interessante no meu estágio, que eu usei um projeto que eu fiz na disciplina de drones no meu estágio. Então, uma das pessoas que trabalhava comigo viram, inclusive no meu LinkedIn, que eu tinha feito esse projeto de drones, e eles falaram, a gente está com uma ideia de fazer uma simulação usando drones, eu vi que você fez um projeto disso, você não quer pegar para fazer? E acabou que eu usei o próprio projeto durante o estágio. E isso tenho certeza que foi importante para demonstrar meu trabalho e as coisas que eu fiz na faculdade, entendeu? Então, acho que é uma coisa super legal, vale a pena ter documentado, até porque você vai esquecer. Então, tipo, quanto melhor você documentar, mais fácil acessar o conhecimento, você relembrar o que fez. Então, assim, e como tem muitas entregas, e eu acho que é muito fácil, vocês já estão com tudo com a faca e o queijo na mão para você poder justamente fazer uma boa documentação para você acessar isso depois. Acho que esse é um ponto importante. E assim, patrocínio, eu queria. Acho que a sessão está sendo gravada, então eu vou usar depois isso com você, porque você sempre questionou bastante a documentação, né? Na realidade, não só você, todos os alunos. A gente enche muito o saco dos alunos para que façam uma boa documentação dos projetos, né? É óbvio que na hora que vocês estão ali no calor do projeto, no calor do semestre, né? A última coisa que vocês querem fazer é uma documentação, porque toma tempo, né? Fazer uma boa documentação toma tempo, né? E só que aí isso depois se torna para vocês um ativo, né? Se torna um asset que vocês vão usar mais tarde, como todos vocês falaram, né? Na hora de entrar no mercado de trabalho, né? Quer dizer, no caso do Marcelo, o portfólio dele foi o GitHub, né? Mas assim, nada impede que um aluno, por exemplo, que se dedique à programação, estando na mecânica ou na computação, também não tenha o seu próprio GitHub como o seu repositório e o seu portfólio, né? Por que não, né? Me parece também que o LinkedIn, até o professor, o Carlos Valente citou aqui, o CV hoje é o LinkedIn, tá? Quer dizer, o CV ainda é importante, claro, porque ele tem algumas, enfim, ele é talvez um documento um pouco mais formal, mas o LinkedIn é muito importante também para vocês hoje ganharem uma exposição aos recrutadores, aos colegas, às outras empresas, né? E aí a sugestão do Gabriel foi de incluir essa documentação de projetos, né, também no LinkedIn. Então, fazer um vídeo bem feito do seu projeto, colocar lá aquela apresentação de slides que você, o seu PowerPoint lá, por exemplo, do projeto ali, né, documentos mais técnicos também, né, por que não, né, Gabriel? Pode falar, você está com a mão levantada. O que eu ia falar é que você comentou dos vídeos, realmente, teve um projeto que a gente fez de robótica, disciplina do Tavares, do Carlos aí, que a gente fez um projeto super legal, com o robô colaborativo, a gente publicou o vídeo no LinkedIn, no Instagram, e a página da National compartilhou, entendeu? De vários países, da Itália, Alemanha, tipo, eles compartilharam em vários países, dá uma visibilidade gigante. Então, assim, é uma coisa que a gente já tinha feito, entendeu? Assim, você fazer esse compartilhamento, essa documentação, é uma coisa que não vai dar um trabalho muito grande, sabe? Então, e você vai ter uma visibilidade muito grande. Então, vale muito a pena. Tipo, eu realmente, obviamente, quando você tá lá no calor do semestre, você quer fazer a parte legal. E documentação não é legal, cara. Não é legal você documentar, obviamente. Você quer fazer a parte mais divertida. Mas, realmente, sim, vale muito a pena. Isso entra nas lições aprendidas, né? Que a gente vai vivendo aí, vai aprendendo várias coisas. Com certeza, a parte da documentação é uma delas. Que legal. Isso que o Gabriel falou é legal, porque o LinkedIn, ele realmente é meio que uma rede social das empresas, assim, praticamente toda empresa está no LinkedIn, e assim, uma empresa, ela é ativa, né, lá, né, ela vai ter o recrutador que vai estar olhando, ela vai repostar coisa, então, realmente, a melhor coisa para vocês fazerem é isso, postarem lá, colocarem seu portfólio de um jeito legal. Tem muita gente que usa site também, tem hoje vários tem vários sites que não custa nada para você fazer, é super fácil de mexer, você não precisa programar para poder fazer o site, e você consegue colocar os projetos de uma forma legal também.
E acho que isso que o Lix falou é muito importante mesmo. Quando na faculdade, a coisa que mais eu odiava era fazer relatório e fazer as coisas bem feitas. Só que assim, se você faz um projeto gigantesco, você demandou um monte de horas da tua vida para fazer ele, negócio super legal, e você não documenta nada, é o que o Gabriel falou, vai chegar uma hora, por mais que a gente tente, ninguém tem memória robótica aqui, então vai chegar uma hora que a gente vai esquecer disso, vai ter que rever tudo que você fez para poder lembrar. A melhor coisa é você ter uma documentação bem feita. E só uma coisa que eu queria comentar também, que eu lembrei, acho que em linha disso daqui que a gente está falando, uma coisa legal para vocês documentarem também e que vocês devem pensar, principalmente os alunos de engenharia aqui, né? O PFE foi uma coisa muito importante para mim, porque eu conheci o mercado que eu estou hoje por meio do meu PFE. Eu escolhi um tema que foi interessante para mim, eu fui atrás, eu não trabalho com o que eu estudei no PFE em si, mas eu fiz meu projeto final na Schneider, e que é uma empresa enfim, né, elétrica, não faz exatamente o que a gente faz na Comerc, mas tem uma área que faz, e aí eu conversando com essas pessoas eu consegui entender um pouco mais do mercado, fiz processos da própria Schneider, e assim, é um projeto que você vai demandar muitas horas da sua vida, e você, assim, a minha dica é, faça bem feito, porque isso você também vai poder usar como um bom exemplo de quem é você no seu currículo, enfim, para mostrar para as pessoas para as empresas que forem te recrutar. Legal. Acho que essas são dicas que valem ouro aí, hein, pessoal? E são dicas que realmente são muito importantes para vocês, né? Queria perguntar um pouco sobre as dinâmicas de processo seletivo, tá? Também é uma ansiedade que as pessoas têm um pouco aqui, tanto as dinâmicas quanto a estratégia, né? Então, vamos lá, você está no final do seu curso, você está no último ano, por exemplo, você está fazendo aquele estágio, né? E aí, que já não foi fácil, talvez, de conseguir, né? Vocês se depararam com uma competição para conseguir os estágios, tá? E depois vai ter uma competição também para você conseguir uma vaga, digamos assim, já não como estagiário, mas sim como profissional, né? E para isso você vai ter que ter uma estratégia, né? Então essa estratégia ela envolve para qual empresa que eu vou me candidatar, quantas empresas, né? Quantas? Será que 2, 3 ou 10, 20, né? Como que eu priorizo entre as oportunidades que vão surgindo, certo? Como que eu lido com a ansiedade de estar esperando uma resposta que não chega, né? Porque às vezes você se candidata a 30 vagas e você não recebe resposta e começa a bater aquela ansiedade, né? Como que foi essa parte de escolher as oportunidades e criar uma estratégia aí para lidar com os applications, as candidaturas, as vagas e também com as dinâmicas de processo seletivo? Eu posso começar, então, dessa vez? Vai lá, Marcelo. Primeiro, respondendo quantas empresas você se candidata. Eu, quando fui procurar estágio, eu não tive restrição. Para mim, eu fui me candidatar em tudo que eu achei que poderia ser potencialmente bom. Acho que não tem muito problema você ser aceito em 30 empresas e depois escolher. O problema seria você se restringir a poucas e depois não ser a melhor opção. Daí, uma coisa importante que eu acho na hora de priorizar. Então, vamos dizer que você tem muitas opções, você não sabe o que você vai escolher. Na minha opinião, os dois fatores principais na hora de estar ingressando no mercado de trabalho são, primeiro, um lugar que você acha que vai aprender bastante. Então, quando você discutir com o recrutador, a sua vaga faz sentido para os seus interesses pessoais e desenvolvimento profissional. Então, é uma área que você se interessa e que você acha que faz sentido para o futuro. E o segundo, que eu não vejo tanta gente se preocupando, mas eu também acho essencial, é você se identificar com a cultura da empresa. Então, isso, na minha experiência, faz muita diferença no dia a dia. A cultura da empresa vai fazer com que você se identifique mais lá, com que você tenha que você aprenda mais no dia a dia, que você se sinta melhor para crescer e não pense só a curto prazo em algo depois já vá para outra empresa. Então, acho que essas duas dicas que eu dou. Procure empresas que você possa aprender bastante e que você se identifique com a cultura dela. Legal. Ótimas dicas. No meu caso, assim, eu fiz alguns processos de estágio
mas processos de pós-estágio mesmo eu não fiz, porque eu fui diretamente efetivado. Então, recebi algumas propostas depois, recentemente, que eu até participei de processos, mas a minha dica que eu daria, assim, igual o Marcelo falou, né, não se limite. Inicialmente, eu não imaginava que eu iria trabalhar com desenvolvimento de software. Então, se eu fosse escolher lá na época, eu escolheria somente me candidatar a empresas de robótica, controle, as coisas que eu tinha mais afinidade. Mas, gente, assim, você não consegue ver tudo na faculdade, você não consegue conhecer tudo. Então, tipo, você tem que estar com a mente aberta para você experimentar coisas novas. Então, eu acabei parando numa área que não era exatamente a minha, gostei muito. Hoje em dia eu trabalho com uma coisa que eu gosto bastante, sendo que eu não tive tanto contato direto com isso na faculdade. Então, a única coisa que eu diria, assim, experimente, mas, assim, não aceite qualquer coisa também, sabe? Não vá, assim, eu vou, sei lá, eu quero fazer engenharia, mas eu estou prestando para qualquer coisa, fui chamado numa vaga de, sei lá, puramente negócios, eu vou aceitar porque eu não vou conseguir nada além disso, entendeu? Tipo, é bom você ter outras opções, essas coisas, mas, assim, o estágio, muitas vezes, ele pode guiar a sua profissão ali, né, o seu caminho. Então, assim, não aceite qualquer coisa. O estágio é a chance de você experimentar o mercado de trabalho na área que você gosta. Então, é muito importante que você faça algo que você seja feliz ali, porque vai ser a experiência que você tem para quando você fazer outras entrevistas, outras dinâmicas, o estágio é a sua principal experiência. Entendeu? Além da faculdade, o estágio é aquilo que é você realmente no mercado de trabalho. Então, o que eu digo de aceitar muitas oportunidades, assim, não se limite a uma simples área dentro da engenharia, sabe? Seja mais aberto, que você pode descobrir coisa que você gosta, mas também não aceita uma coisa assim que você tem certeza que você não vai gostar e só por falta de opção você vai naquilo, sabe? Assim, minha dica. Acho que complementando isso que o Gabriel falou, e muito importante, principalmente quando você entra no mercado de trabalho, é muito importante você escolher uma vaga que vá te aprender. Assim, quando você é o estagiário, por exemplo, você está aprendendo o que essa empresa faz e aprendendo o que essa área faz. Então, se você escolhe uma área que, como o Gabriel comentou, você não gosta nada, você sabe, puta, eu não quero trabalhar com isso, eu sei que eu não gosto. É melhor você pegar o seu tempo e se esforçar para entrar em algum outro processo, enfim, alguma outra hora, para você poder entrar numa vaga que para você faça sentido, do que você entrar numa vaga que você já tem certeza absoluta antes que você não goste, e porque honestamente vai ser uma perda de tempo. Assim, você vai estar lá, isso daí pode caminhar para dois lados. Ou você vai entrar para um lado de que você vai estar aprendendo um monte de coisa que você não vai, enfim, não vai ser útil para você, enfim, você não vai gostar, ou você vai estar numa vaga que vai ser usado como uma mera peça dentro dessa empresa, do tipo, você é um estagiário, fica aí planilhando alguma coisa, sabe? A empresa é boa e é uma vaga interessante, é uma vaga em que você faça parte de algo, assim. Claro que você vai ter um momento que você vai ter que ser um cara mais, enfim, vai ter que aprender tudo, e nesse processo de aprendizado você vai ter que fazer algumas coisas que talvez você não goste, mas é importante que você escolha algum lugar, que você aprenda e que você se desenvolva, que nem o Marcelo falou, profissionalmente. Acho que outra dica que eu posso dar importante também é assim, a gente é muito novo, né? Então, a gente tem chance para errar e a hora de errar é agora. Você entrou numa empresa, entrou numa vaga que você achou que ia gostar e não gostou, nada vai te impedir de você fazer outro processo e tentar entrar em outra vaga e, enfim. Vagas júnior, que são logo depois do estágio, também são vagas em que você pode... você vai ter que aprender muito ainda, sabe? Então, são vagas que são... Enfim, vão te dar opções. Não vai ser uma coisa do tipo, entrei no mercado de energia, nunca mais vou poder sair, vou ter que trabalhar com isso para na minha vida. Não. Acho que, e sobre dicas, voltando com o que o Marcelo falou, eu também acho isso. Se inscreva para o maior número de empresas que você conseguir, desde que sejam empresas que faça sentido para vocês, ou às vezes sejam algumas empresas que vocês não tenham muita vontade, mas que tem algum processo legal, porque processo seletivo é um aprendizado. Meu pé ficou tudo melecado. Fred, seu microfone está aberto. Opa, obrigado. Nicolas, continua. Processo seletivo é um aprendizado também, né? Existem várias
estratégias que você pode usar dentro do processo, e quanto mais você fizer, mais treinado você vai estar, né? Então, por isso é bom você fazer vários. Mas, assim, concordo com o Marcelo e com o Gabriel. Foca em alguma coisa que vá te acrescentar profissionalmente para a sua vida e mira aí nas empresas que você olha e você fala, meu, eu queria trabalhar nessa empresa. Só para Legal, né? aproveitar e responder uma pergunta que o Vinícius fez aqui, que também vai um pouco com relação à entrevista, tá, Vinícius? O Baja me ajudou muito na hora da entrevista. Então, eu coloquei no meu currículo que eu fiz parte da criação do Baja, enfim, que eu fui membro do Baja, né? E acho que uma coisa que para mim faz muito sentido é a gente tem que saber se vender. Às vezes o engenheiro, ele foca muito na parte da técnica e não foca na parte enfim, de apresentação e saber se vender. Mas isso é uma estratégia, uma coisa que eu aprendi muito trabalhando nessa área meio comercial que eu estou hoje. E assim, tudo na vida é uma experiência que você vai poder usar isso para algum dia. Então, o Baja é enfim, automobilística, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, só que eu aprendi muita coisa legal. Então, aprendi como tomar conta de um time, como que organizar, né, gerenciar um time, porque é uma equipe nova. Eu estava lá num cargo de direção, foi algo que eles gostam muito disso, porque, enfim, saber trabalhar em equipe, saber organizar uma equipe é algo importante. Por exemplo, foquei na parte do aprender a aprender também, do tipo, ó, a gente está com um projeto que a gente não aprendeu na faculdade, a gente teve que aprender sozinho, a gente teve que ler um monte de livro difícil para poder saber como modelar o carro, como fazer tudo isso. E isso para a empresa é importante também, porque você vai ter que aprender um monte de coisa que você não conhece. E, enfim, aí depois você usa o que for interessante para a sua vaga. Por exemplo, eu falei, uma coisa que me ajudou para entrar no que eu estou hoje, é que eu falei no Baja que eu lidava muito com, por exemplo, a própria área de compras do Insper e a área de compras externa de outras empresas. Isso é importante para um relacionamento comercial, você saber lidar com diferentes stakeholders. Enfim, em suma, o que é importante é use tudo que você aprende hoje enfim, use isso para você se vender no futuro. Tudo dá para você vender, entendeu? Legal. A gente está com o microfone aberto, fazendo bastante ruído. Será que... Legal, obrigado. Pessoal, tem uma pergunta aqui interessante também do Jadson. A conversa está indo muito bem e a gente está se encaminhando para os últimos 10 minutos, tá, da nossa conversa, então eu vou fazer algumas perguntas aqui do chat, tá, e também convido os colegas que queiram fazer aí outras perguntas, né? O Jadson pergunta como está sendo a relação de vocês com a escola enquanto alumni, né? Alumni são os ex-alunos, tá? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque eu vejo assim, o simples fato de vocês terem topado falar conosco aqui, né, significa que vocês têm um apreço pela escola e que continuam interessados em participar da vida, né, do dia a dia da escola. Isso não é sempre verdade, né? Tem vezes em que a experiência de passar pela faculdade ela é tão, digamos assim, vou dizer negativa, mas também Traumática. Gabriel, tão traumática que a pessoa nunca mais pretende botar o pé lá naquele lugar, né? E então fica a pergunta do Jadson aqui para vocês: como está sendo a relação de vocês com a escola enquanto ex-alunos, enquanto alumni? Eu posso falar aqui Claro. rapidinho, mas eu acho que assim, o INSPER ele é uma faculdade fenomenal, né? Não tem palavras para descrever. E uma coisa que pelo menos para mim foi legal é que logo quando a gente saiu, a gente recebeu um e-mail do tipo, ó, participe do grupo dos aluminais, entre, continue em contato com a gente, enfim. Eu dei uma entrada no grupo e me inscrevi lá, entrei para ver como é que tava, enfim, o que era aquilo. Achei um grupo super legal porque em resumo, o INSPER ele deixa todos os ex-alunos do INSPER têm ali uma comunidade em que você pode desde postar alguma vaga, por exemplo, de trabalho, até, enfim, fazer alguma pergunta específica para alguém te responder. E é um grupo que é ativo, assim. Eu vi lá os comentários e tal, e tem muita gente que realmente usa aquilo.
Isso é uma coisa, mas além disso também tem, por exemplo, estou participando de uma coisa do SEMP agora que está acontecendo também, então foi super legal porque eles estão dando a oportunidade de ex-alunos participarem. A gente sempre recebe convite de palestra e algumas coisas legais que tem no próprio INSPER. O simples fato de você poder acessar o INSPER, continuar podendo acessar pro resto da vida sendo aluno, alumni, acho que é super legal. E, enfim, é meio que como que o INSPER ele continua deixando todos quase todos os benefícios que você tem como um aluno quando você vira ex-aluno, né? Por exemplo, Microsoft, o pacote do Microsoft, eu achei que quando eu saísse do INSPER ia acabar, eu tenho acesso ao Word, essas coisas até hoje, assim, eu não sei se vai acabar algum dia ou não, mas tem acesso até hoje. Então, acho que é bem legal. E eles estão sempre abertos a ajudar no que precisar, né? Tanto esse grupo dos ex-alunos, quanto o grupo de carreiras, enfim, tudo. Muito bom, Nicolas. Não sei se vocês, Gabriel, tem algum comentário aqui ou a gente já passa para uma outra pergunta? O que eu ia falar só, bem que o Nicolas falou, mas eu tô sempre disponível aí também, igual era quando eu era aluno, estou como alumni, então me chamando, eu falei, tipo, de estar. Acho que a gente tem um carinho muito grande, tanto pelo fato de ser pioneiro, quanto a gente, durante o curso mesmo, a gente foi dando vários feedbacks, foi construindo a faculdade em conjunto dos professores. Então a gente gosta de saber como está o andamento aí dentro também, e eu sei que todo mundo quer saber como é aqui fora. Então acho que é uma troca super legal, também estou sempre disponível aí, se alguns alunos aí quiserem mandar mensagem, tirar dúvida, a gente está aberto aí para isso. Legal, muito bem. Faço das palavras do Pato a mim, hein? Também estou sempre à disposição. Depois eu vou colocar meu e-mail aqui no chat para quem quiser mandar alguma coisa. Temos à disposição. Pergunta que eu queria fazer no final aqui para vocês e aí é mais uma provocação, né? Se vocês têm vagas de estágio para oferecer para os nossos alunos que estão se formando aí, nas empresas onde vocês trabalham, né? E se tiverem, né, o pessoal aqui vai ficar à vontade para buscar vocês no LinkedIn direto. Eu acho que sugiro que façam isso já agora, né, depois da reunião. E também sugiro que, se vocês tiverem oportunidades, agora sem brincadeira, conversem conosco, conversem com a Tatiana, que está aqui conosco, que é do Núcleo de Carreiras, né? E sempre passem para a gente também, porque como a gente também divulgou para vocês durante a faculdade oportunidades, né, que iam chegando para nós professores aí de estágios, intercâmbios e tal, é legal que vocês nos mantenham alimentados com isso para que a gente possa só aumentar essa corrente de boas informações aqui, porque todo mundo ganha com isso, tá certo? Gente, palavras finais agora, né? Deixa eu quebrar. Vai lá. Só responder o Henrico aí, que ele perguntou da experiência na Embraer. Claro. Bom, se quiser conversar melhor depois, pode mandar uma mensagem, eu te explico melhor, mas o estágio da Embraer ele não é rotativo. Você tem diversas vagas que você se inscreve e você preenche um questionário lá que é mais ou menos, eles já fazem o seu fit, assim, de acordo com o que você preenche. Sei que tem uma inteligência lá por trás do processo deles, que ele já faz mais ou menos esse direcionamento. E aí, no dia que você faz a entrevista, você entrevista com gestores de várias áreas diferentes, dentro daquele seu mercado, e você escolhe o estágio. Ele não é rotativo, mas é super interessante, porque você tem um projeto de estágio, inclusive, que você pode optar por fazer ou não. Então, você tem contato com estagiários de diversas outras áreas, você fica sabendo de várias vagas, é bem interessante. Mas se quiser saber mais sobre o estágio em si, o que eu fiz lá, pode mandar mensagem depois que eu te respondo. Perfeito. Sobre o que o Lix comentou de vaga, tem sim. A Comerc é uma empresa que está crescendo muito sempre, então está sempre com vaga aberta. Acho que sugiro, inclusive, sigam eles lá nas redes sociais e no LinkedIn, principalmente, que é onde eles publicam constantemente as vagas. Eu até tinha um QR Codezinho que o pessoal me passou para eu colocar aqui, porque vai ter um processo de estágio grande agora em novembro. Mas, enfim, eu posso passar também por LinkedIn, me sigam aí, pedem para conectar comigo e a gente conversa, eu passo para vocês os links e enfim, sempre temos novas vagas lá. Que legal.
Acho que o Carlos comentou aqui uma coisa também no chat. Em resumo, se alguém tiver aí que está prestando vestibular, né, enfim, que está escolhendo entre INSPER ou outra faculdade, e acho que é aquilo que a gente sempre fala. A gente aqui, eu, Marcelo, o Patro, a gente foi meio que cobaia mesmo, né? A gente entrou porque a gente acredita no INSPER como instituição e porque o curso era um curso completamente diferente das outras engenharias. Claro que deve ter mudado algumas coisas aí nesse tempo em que a gente saiu, e ao longo de quando a gente estava lá também mudaram muitas coisas, acho que sempre para melhor, mas assim, o INSPER ele é completamente diferente de uma faculdade tradicional e espero que continue assim, né? Porque as faculdades tradicionais, na minha visão, têm um ensino equivocado do que deveria ser e acho que se vocês quiserem embarcar aí numa experiência legal e enfim e como o Patro falou já antes também prática, né? Então assim vai aprender muita coisa, mas você vai aprender muita coisa fazendo, diferente de outros cursos. Essa é a principal diferença, na minha opinião. E também aí a gente tem 1 milhão de professores muito bons que têm aí um histórico sensacional. E temos aqui a grande maioria dos nossos alunos ex-alunos, quer dizer, né, tão com emprego agora também. Acho que é um bom sinal, né, pelo menos para mim. Só para complementar rapidinho, o que eu diria nessa pergunta do Carlos é que igual eu já falava quando estava no INSPER, eu acho que tem gosto para tudo, né? Tem gente que se adequa melhor a uma universidade padrão, né, mais conservadora, e tem gente que vai se adequar muito ao INSPER. O que eu acho importante é as pessoas que se adequem ao INSPER saber que existe uma possibilidade, sabe? Então, saber que existe o INSPER, que é uma possibilidade diferente, é um curso diferente, porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes acaba indo parar numa cidade federal ou numa cidade com ensino mais tradicional, né? Não necessariamente federal, mais tradicional, porque não conhece. É falta de conhecimento do que a gente oferece. Então, acho que a gente não precisa vender o INSPER para ninguém, porque, como o Nicolas falou, é muito diferente o ensino. Então, basicamente, assim, se a pessoa conhecer, ela vai saber o que ela vai escolher para ela. Então, tem gente que vai preferir o tradicional, tem gente que vai preferir uma coisa mais diferenciada. Legal, essa é uma excelente dica aí que vocês deram, viu? É uma questão que aparece com frequência. Gente, aqui eu acho... Marcelo, por favor, antes de a gente acabar aqui. Marcelo. Posso só finalizar? Um minutinho só. Eu acho que o que dá para tirar mais dessa conversa que a gente teve se você ainda tiver alguma incerteza ou algum medo de como esse curso diferente está funcionando no mercado de trabalho, acho que todos os pioneiros são uma prova que está muito bem. Assim, não precise mais ter esse medo. E o mercado está recebendo muito bem essa mudança do INSPER e provavelmente a gente vai ver outras faculdades também seguindo por esse caminho, dado o ótimo resultado que a gente está tendo. Legal, essa é uma excelente chave para a gente fechar a nossa conversa, Marcelo. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, Nicolas, Marcelo e Gabriel, patrocínio. Foi um prazer conversar com vocês aqui e assim, certamente vai ser um prazer conversar com vocês de novo no futuro sobre esse assunto e sobre outros aí. Tá bom? Agradeço também a todos os colegas que estão aqui conosco, professores, que eu vi vários aqui, né, na lista aqui. Também alunos atuais do curso, certo? Que também estão aqui conosco. Acho que a gente alcançou uma boa audiência aqui na nossa conversa, certo? Obrigado a todos. Aproveitem aí o final da semana de vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal. Abração. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, hein? Tchau, pessoal. Prazer. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.